Fala aí, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Vem Pro Peixão. Estamos de volta depois, né, da infeliz derrota do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro para o Vasco. Mas quero conversar com vocês sobre três notícias no dia de hoje, né? As notícias saíram ontem. Ontem eu tive a estreia de um programa lá no Futirinha chamado Fute GG, tá? Um programa ao vivo. Então, ontem eu não fiquei incapacitado de poder gravar informações aqui, gravar vídeos aqui pro Vem Pro Peixão, mas hoje tô em casa, hoje tô de boa, hoje eu consigo gravar, tá? Quero conversar com vocês sobre três notícias. Uma sobre o Pedro Caixinha, do Santos já monitorar treinadores no mercado. Eu acho que o Caixinha está pressionado sim, e aqui vai além da minha opinião sobre ele continuar ou não, tá? Isso aqui é informação, depois a gente fala de opinião. Sobre a saída do Leandro Zago, que acabou deixando o Santos, né, o técnico do Sub-20, que tá fazendo um excelente início de campeonato brasileiro Sub-20 aí, tá? E acabou deixando o Santos indo pro Atlético Mineiro. E a infeliz lesão do Rafael Freitas, que teve uma lesão de LCA, tá certo? E vai ter que passar por cirurgia, infelizmente, porque é um menino que tava se destacando, tava começando a crescer, ter seu espaço. Fico triste com isso, mas a gente vai falar sobre essas três notícias, tá? Informações do Diário do Peixe, e eu vou trazer aqui para comentar com vocês, tá bom? Só antes quero fazer o ensejo desse vídeo, que é a nossa querida Fute Fanatics, tá certo? 7% de desconto na loja inteira, em todos os produtos da loja, não só em produtos do Santos. Mas pega do Santos, que é peixão, né, meu parceiro? Peixão na Fute 7, o código, você coloca aqui esse cupom na hora de colocar, depois que vai fazer o pagamento lá dos produtos que estão no seu carrinho, e você tem 7% de desconto, tá certo? Fora os descontos que a Fute Fanatic já fornece, tá? Já tem muito desconto em muitos produtos, você pode e aplica em cima. Fica com mais desconto ainda. Então, clica no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo, opa, nessa mão aqui, ó, na tela para você, tá certo? Que aí você tem 7% de desconto em todos os produtos da Fute Fanatics, tá? O link tá na descrição também. Beleza? Vamos lá, vamos falar aqui. Primeiro vamos falar de Pedro Caixinha, né? Aqui a matéria do... Opa, esqueci de colocar aqui, peraí que vai ser vai ser aqui, ó, na qualidade, ó. Vou fazer aqui com vocês, ó, peraí. Ó lá! Qualidade. Opa, ainda tá passando um pouquinho da tela, ó. Vou cortar aqui ao vivo com a audiência brasileira. Ó lá, pronto. Informação do Lucas Barros, né? Santos dá prazo para Pedro Caixinha, mas já monitora o mercado de treinadores. Matéria de ontem, tá certo? 5 da tarde. A permanência de Pedro Caixinha no comando do Santos está em xeque. O treinador será mantido pelo menos para os próximos 2 jogos, mas está pressionado após a virada sofrida para o Vasco por 2-1 na estreia do Campeonato Brasileiro. Internamente, o clube já avalia opções no mercado caso a situação se agrave. A derrota em São Januário ampliou a insatisfação de dirigentes, conselheiros e integrantes da diretoria, que já haviam questionado o trabalho de Caixinha após a eliminação para o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. Apesar das críticas, ele seguiu no cargo e teve tempo para treinar a equipe, incluindo o amistoso contra o Coritiba, vencido por 4-1. No entanto, o tropeço na estreia do Brasileirão reacendeu as dúvidas sobre sua continuidade. O Santos decidiu que Caixinha terá ao menos os confrontos contra Bahia na Vila Belmiro e Fluminense no Maracanã para tentar reverter o cenário. Uma derrota para o Bahia pode acelerar sua saída, enquanto um desempenho ruim, mesmo em caso de vitória, deixaria a situação indefinida. Caso vença, mas perca na sequência para o Fluminense, a demissão também não está descartada. Enquanto aguarda os próximos resultados, o clube já observa o mercado em busca de possíveis substitutos. Tite, devido à sua relação com Neymar, é o nome cogitado, embora considerado difícil no momento. Outro nome analisado é de Renato Gaúcho, que agrada ao presidente Marcelo Teixeira. Mais deles, há diretores que defendem a contratação de Dorival Júnior, além deles, né? Que tem forte identificação com o clube. Em 15 partidas à frente do Santos, Caixinha some 7 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Durante quase toda a temporada conviveu com questionamentos, mas conseguiu se manter no cargo após uma sequência de 4 vitórias no Paulistão. A eliminação para o Corinthians e a derrota na estreia do Brasileirão, no entanto, colocaram novamente seu trabalho sob forte pressão. Cara, aqui vai além da minha opinião. Eu acho que o Caixinha tem que ficar até a parada do Super Mundial, pelo menos, tá? Mas, cara, eu não tenho problema com as pessoas que acham que o Caixinha tem que ser demitido desde já, tá? Eu não tenho problema com isso, tá?
Não é esse o ponto. Aqui é sua opinião e você pode discordar numa boa, porque afinal estamos em campo democrático, onde discordâncias de opinião fazem parte do que a gente faz, né? Então, assim, eu acho que tem que manter pelo menos um período aí. Mas também eu entendo, e aqui na opinião, que ele teve tempo suficiente para fazer esse time melhorar, né? Os gols que o Santos tomou contra o Vasco, eles acontecem em erros que já são cobrados e que ele falou na primeira coletiva de apresentação, de zagueiro marcando a bola, não olhar pro atleta, etc. Pô, o primeiro gol do Vasco até vai lá, o Verratti, ele é superior de cabeça no jogo aéreo, contra a maioria dos zagueiros que ele enfrenta, eu entendo, né? E ele venceu ali numa disputa aérea, mas o segundo gol, cara, o segundo gol é inadmissível o que aconteceu, né? Os Gil e o Zé Ivaldo permitirem o Verratti ficar totalmente livre. Ali realmente não tem desculpa para a postura da zaga, tá bom? E eu não tô entrando no mérito do gol do Santos também, que foi uma falha da saída de bola do Vasco, né? Do Paulinho, que entregou a bola no pé do Tiquinho e o Santos faz o gol, tá bom? Então a gente tem que reconhecer também. Mas o segundo gol que o Santos sofreu do Vasco realmente foi uma falha bizonha de marcação. E são pontos que o Caixinha mesmo diz que os times têm de erro, né? E o Santos sofreu muito com isso durante o Campeonato Paulista. E a gente traz o Campeonato Paulista, por mais que ele seja o estadual mais forte do Brasil, tem problemas, né? Você não pode levar o Paulista como termômetro para o resto da temporada, embora o nível de desempenho do Campeonato Paulista seja superior a outros estaduais. E aí vem a Série A e te dá uma porrada na cara, né? Acho que o Santos tinha condições de vencer o Vasco, acho sim que o Santos tem mais time que o Vasco, embora tenha muitos vascaínos realmente revoltados, achando que é um absurdo você achar isso e tal. Não acho que é um nível extremamente superior de goleada, não. Eu acho que o Santos tem um elenco superior, só não acho que é um abismo entre as duas equipes, tá bom? Porém, a possibilidade da saída do Caixinha ela é real. Eu falei durante a live aqui no pós-jogo, eu falei, pô, se o Santos perder pro Bahia, o Caixinha vai cair. Não tem desculpa mais, porque ele teve tempo hábil de treino. E o próprio Caixinha colocou uma pressão ainda maior em cima dele, porque antes do jogo ele falou, pô, arrumamos o time, tá tudo andando muito bem, né? O time tá jogando, cara, basicamente, né, não falou literalmente essas palavras, mas como se o time estivesse jogando por música, né? O jogo tá fluindo, todo mundo tá indo bem. Isso realmente, cara, ele colocou sobre si uma pressão muito grande. E também a reunião de elenco antes do início do Campeonato Brasileiro, onde o elenco, junto com o Caixinha, também se coloca uma pressão de queremos brigar pelo título, vai vir cobrança nesse nível, tá? A fala do Marcelo Teixeira no pós-jogo é muito mais sobre o Caixinha e a promessa do elenco do que sobre o Vasco, como os torcedores ficaram ali reclamando, achando absurdo e tal. Eu entendo que talvez o presidente do Santos possa ter sido infeliz na escolha das palavras, mas era uma pressão que o próprio elenco do Santos colocou em cima de si. E a cobrança veio no mesmo nível. E eu acho que o presidente do Santos, apesar de algumas palavras possam ter sido mal colocadas, eu acho que a cobrança faz sentido, tá? Eu sou contra cobrar publicamente alguma coisa, mas como tudo se tornou público, desde a queremos lutar pelo título, então eu acho que a cobrança pública também vale, né? E se o elenco fala, ai nossa, agora ele falou da gente, não vamos mais jogar, meu irmão, aí bota a trouxinha nas costas e vai embora, bicho, sabe? Isso vale pra qualquer um, tá? Qualquer jogador. Então, acho que o Santos tem possibilidade de fazer um bom Campeonato Brasileiro, continuo achando, acho que o Santos tem time sim, não acho que pra ser campeão, tá? Mas acho que o Santos tem título pra brigar na parte de cima da tabela. Não tô falando de título, tô falando parte de cima, tá? A parte de cima são 10 posições. Então, acho que o Santos tem time pra ficar ali na parte de cima da tabela lutando por alguma coisa, pré-Libertadores, né? Ou próprio Libertadores fase de grupos, e dependendo de como for o resto da temporada, as rodadas forem passando, o time engrenar, aí sim você pode almejar outras coisas. Tal qual o Fortaleza na temporada passada. Ou vocês acham que o Fortaleza começou a temporada passada achando, vamos ser campeões brasileiros? Ficaram lutando ali, rondando primeira, segunda posição, chegaram a ser líderes do brasileiro em algum período. É isso que eu tô falando, tá? Ou, né, vai falar que o elenco do Fortaleza no passado era 1000 vezes melhor que o do Santos. Não acho, tá bom? Então é isso que eu tô falando. As pessoas gostam muito de falar, seu elenco é assim, não vai acontecer nada além disso. É complicado, né? E por favor, você que é torcedor do Santos, vem torcedor do outro time e ficar tratando o Santos como um coitado, olha, como se estivesse fazendo um favor falando do Santos, ignora esses caras e vai ver tua vida, cara. Porque se ficar levando tudo isso em consideração, você vai ficar sofrendo à toa, tá bom? Mas acho sim que o Caixinha corre grave risco de ser demitido. E eu acho, inclusive, cara, dependendo de como forem
esse monitoramento de como for esse monitoramento de mercado aí, eu acho sim que, mesmo com vitória, se jogar mal, ganhar do Bahia jogando muito mal, eu acho que a chance do Caixinha cair, mesmo com a vitória, é grande, tá? Dependendo de como for, eu não acho que o Tite seja impossível de ser técnico do Santos, não, tá, gente? Eu acho que é uma possibilidade real. Né? É considerado difícil porque ele tá desempregado, cara. Tem o jogador que ele mais gosta no elenco do Santos. Eu não acho difícil, não. De verdade, tá? Gostaria? Não, não gostaria. Meu técnico, já falei várias vezes, se fosse escolher, ideal, meu técnico era o Crespo. Depois o Sampaoli. Ah, o Sampaoli com esses caras, não sei se vai rodar. Cara, eu quero um cara que faça o meu time jogar bola. Eu quero um cara que faça o meu time treinar. Eu quero que um cara que no meu time que tire gana desses jogadores, que eles tenham desejo e tesão de jogar com a camisa do Santos. É isso que eu quero. Eu quero quando o cara que põe a camisa do Santos, ele se sinta um representante da torcida ali dentro e vai jogar com sangue nos olhos. É isso que eu quero ver. Se é o São Paulo vai fazer isso, eu sou a favor da volta dele. Né? Mas o meu nome ideal, o que eu mais gostaria é o Crespo. Eu acho que o Crespo encaixaria muito bem no Santos. E o Crespo tem variação tática, coisa que o Caixinha prometeu e quase não entregou, né? É 4-3-3 de novo. É o 4-3-3. Precisamos do 4-3-3. Quando muda é 4-2-4. É sempre essa merda. E eu tô de saco cheio, cara. De verdade. Eu fiz um vídeo aqui falando de tática. Eu fiz tática com 3 zagueiros. Fiz tática com um volante só de marcação. Com um time mais móvel. Um time com 2 meias. E continuo 4-3-3. Não que eu odeio o 4-3-3. O que me incomoda é o comodismo na mesma tática o tempo inteiro. Eu não quero outra repetição de Carille aqui não, tá? É um 4-3-3 mais ofensivo? É. Mas o que o Caixinha fez no jogo contra o Vasco, fez até fazer 1-0 tava ofensivo, depois recuou. Cara, eu acho isso inadmissível. Não é inadmissível. Contra certos times que são muito mais fortes, tipo o caso do Flamengo, que é muito mais forte que o Santos, o elenco, eu entendo até você ser um pouco mais precavido. Agora, se fazer 1-0 contra o Vasco, onde você estava melhor, e se retrair na defesa, entregar a bola para um time que vai fazer chuveirinho, porque é a característica do elenco do time do Vasco, jogar a bola pro Verratti, para explorar a grande qualidade de 9 que ele tem, você fazer isso, cara, é você ser suicida dentro de um jogo. Mas enfim, né? Continuando aqui, vamos falar da próxima notícia, que é sobre o técnico do Sub-20 do Santos, Leandro Zago, também a formação da Laura Marcelo, né? Leandro Zago troca o Sub-20 do Santos pelo Atlético Mineiro. Leandro Zago não é mais técnico do Sub-20 do Santos. O treinador recebeu um convite para voltar ao Atlético Mineiro, clube em que trabalhou entre 2018 e 2021 e pediu demissão no Peixe. Ele inclusive já se despediu dos jogadores e funcionários do clube. No Atlético Mineiro, Leandro Zago vai substituir Guilherme Dalladea, que foi demitido na semana passada. O time mineiro tem apenas 2 pontos no Brasileirão Sub-20. Na Copinha foi eliminado pelo Guarani na terceira fase. O treinador foi indicado pelo executivo Paulo Brax, ex-Santos. Como tem histórico no clube, Zago entendeu que teria mais estabilidade para trabalhar. No Santos ele já tinha sido pressionado após a campanha na Copinha, que realmente, né, as escolhas do Leandro Zago na Copinha, vou deixar esses meninos sub-20 jogar, que não eram bons o suficiente, né, acabou culminando na eliminação, porque o bom time é o que está jogando agora o Brasileirão sub-20, né, o time mais forte, que era a galera subindo do 17. Leandro Zago foi contratado pelo Santos no final do ano passado. Ele chegou a comandar a equipe profissional na última rodada da Série B no Campeonato Brasileiro diante do Sport no Recife. Neste ano, ele comandou a equipe na Copinha e o Peixe foi eliminado pela Ferroviária nos pênaltis na terceira fase. No Campeonato Brasileiro, Sub-20, o Santos está na terceira colocação com 7 pontos em 3 jogos e jogando bem, tá? O Santos jogou melhor dos 3 jogos, ele estava fazendo esse time jogar bem. O próximo compromisso da equipe será o clássico contra o Palmeiras na próxima quinta-feira às 15 horas no CT Rei Pelé. Nessa partida, a equipe deve ser comandada pelo auxiliar Fabrício Monte. E eu já vou emendar do Rafael Freitas, porque também é sub-20. O Rafael Freitas, inclusive, jogou no amistoso contra o Coxa, né? Outra informação da Laura Marcelo, Rafael Freitas sofre lesão de LCA, terá de passar por cirurgia e Santos prorrogará empréstimo. Ele está emprestado pelo Guarani ao Santos, tá? O atacante Rafael Freitas sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo e terá de passar por cirurgia e deve ter um empréstimo ao Santos prorrogado. Isso é normal, tá? É praxe. Você tá machucado, mesmo se o contrato esteja no fim, você tem um empréstimo prorrogado. Ele se machucou atuando na goleada do Sub-20 sobre o São Paulo, no Brasileirão Sub-20, né? Por 4-2. Ele iniciou como titular, mas saiu aos 20 minutos do primeiro tempo após virar o joelho em um lance na área adversária. Nos próximos dias, o staff do jogador vai a São Paulo para marcar a cirurgia e o atleta já vem sendo acompanhado pelo clube. Além disso, os representantes vão negociar sobre o futuro de Rafael, que deve ter o empréstimo prorrogado pelo Peixe até a recuperação completa da lesão. Então é mais um ano ao Santos, tá? Pelo menos, porque a gente sabe a LCA é complicado.
Rafael está emprestado pelo Guarani até o fim de julho e vivia destaque na base, inclusive com a possibilidade de ser comprado em definitivo pelo Peixe. Ele chegou a estrear pelo profissional na goleada de 4-1 sobre o Coritiba no Couto Pereira. O jogador já havia sido inscrito pelo Peixe na lista A do Paulistão e vinha treinando com o elenco principal enquanto atuava pela base. A ideia do staff é pedir uma prorrogação do empréstimo ao Bugre. Para a compra definitiva, o alvinegro teria que desembolsar R$1.200.000 para ter o atleta. No Paulistão ele foi relacionado e ficou no banco de reservas sobre a vitória sobre o São Paulo por 3-1, né? E no empate 0-0 com o Novo Horizontino. Ele vinha tentando convencer a comissão técnica, pois é o último ano de base e teria a última copinha da carreira em janeiro, pois depois de estar de fato, para depois estar de fato com o principal. Desde quando chegou em agosto do ano passado, o atacante teve 3 gols em 6 jogos pelo Paulista e 2 duelos pelo Brasileiro de Aspirantes. Rafael chegou a marcar nos amistosos preparatórios para a Copa São Paulo do técnico Leandro Zago em dezembro. Neste ano, na Copinha, teve 3 gols em 3 jogos. Pelo Brasileirão Sub-20, tinha sido titular contra o Botafogo, marcando 2 gols e também atuou contra o Atlético Mineiro. Aí tem a idade, né? Natural de Casabranca, tem 19 anos, estava no Guarani Sub-13, etc. Cara, sejamos honestos, tá? Sobre o Rafael Freitas, antes de falar do Sub-20 do Santos aí. Vai ter muita gente falando, tá bem, ainda bem, não comprou, ainda bem que não comprou, tava para ser devolvido. Ele não ia ser devolvido, tá? Muito possivelmente ele seria contratado porque ele tava se destacando bem e jogando bem, tá? É um jogador que tem um trato com a bola interessante, é um jogador legal, assim, tava gostando bastante dele, de ver ele jogando pelo Santos, assim. Mas, cara, lesão de LCA faz parte da carreira de um atleta. Infelizmente ele teve essa contusão, tá? Mas era um cara que eu já tava imaginando que o Santos fosse comprar sim, porque ele tava se destacando bastante no Sub-20. E tava começando a aparecer no profissional, né? O Caixinha tava gostando bastante dele. Infelizmente acabou dessa lesão, mas eu acho que o Santos ainda vai acabar comprando ele ao final desse empréstimo, desse retorno dele, né? Ele vai provavelmente prorrogar o empréstimo até o meio do ano que vem agora. Então a gente torce para que ele se recupere, que ele possa voltar a jogar e ser um jogador útil, porque assim, ele estava se mostrando uma boa opção. Ele tem habilidade com a bola no pé, ele não é um bagre, né? Um cara que é um finalizador só. Ele sabe dominar, ele tem bom drible. Vê os gols dele na copinha, você vai ver. Tem um deles ali que ele faz uma jogada pelo lado esquerdo que é muito bonito. Ele é um jogador de qualidade com a bola no pé. Espero que o Rafael Freitas possa se recuperar plenamente, ele volte a jogar e seja muito feliz na carreira dele, inclusive com a camisa do Santos, tá? Então vamos ter paciência. Com relação ao Leandro Zago, ele tá fazendo um grande trabalho, é complicado, a gente entende, vem uma proposta melhor de fora, de um outro clube, você quer voltar, etc. Ele já tinha história no Galo, eu entendo tudo isso. E o Brax foi quem trouxe ele pro Sub-20 do Santos ano passado, né? O Brax foi pro Galo e chamou ele pra Sub-20 do Galo. Eu não concordo com a troca, mas eu entendo que é relação, cara. O cara é amigo do Brax. O Brax trouxe ele pro Santos. O Brax foi pro Galo e foi pro Galo. Eu acho que isso é um caminho até natural, embora ele esteja abandonando um trabalho no meio, né? E eu duvido que ele fosse pressionado no cargo porque ele fez uma copinha ruim, cara. Né? A gente já deu muito mais importância, num contexto geral de futebol, não o Santos, tá? Já se deu muito mais importância para a Copinha, como o grande campeonato do ano para o futebol de base. Não é mais visto assim, né? O futebol de base ele é amplamente divulgado em várias mídias. O Sport TV transmite o Campeonato Brasileirão, o Campeonato Brasileiro Sub-20, transmite a Copa do Brasil Sub-20, transmite o Brasileirão de Aspirantes. Então, não é mais aquela coisa sem visibilidade. A Copinha tem visibilidade um pouco maior, por quê? Porque é num período que geralmente os clubes profissionais não estão jogando. Aí as TVs, né, acabam transmitindo mais, mas antes passava em TV aberta, hoje não passa mais, cara. Então, é por causa disso, tá? Mas ainda assim, é diferente. Então, não entendo que o Leandro Zago tava pressionado no cargo no Sub-20, não. O que eu imagino, tá? Aqui é um achismo, a minha opinião. O que eu imagino? Eu acho que quem deveria ficar com essa vaga do Sub-20 seria o Helder Campos, que faz um excelente trabalho no Sub-17, tá? O Helder Campos é um baita treinador. Eu acho que ele vai. E eu acho que o Santos tem que preparar ele para ser técnico do time principal. Ele tá fazendo um baita trabalho no Sub-17. Eu faria isso, traria o Helder Campos para ser o técnico do Sub-20, porque ele já pegaria o time que ele treinou no Sub-17 no Sub-20. Eu acho que é só uma continuação do trabalho. Tá? O Helder Campos ser o técnico do Sub-20. E dá tempo para ele trabalhar. É consistência. Dá confiança. Deixa ele trabalhando ali. O Orlando Ribeiro ficou anos no Santos. É o Helder Campos ser o técnico do Sub-20 ali
e continuar até poder ser técnico do profissional. E pro Sub-17, eu tentaria o Elano voltar pro clube. O Elano já foi técnico de base, já foi técnico do profissional. Eu não sei se o Elano tem vontade de ser técnico da base novamente, mas o Elano já teve sua experiência como técnico profissional, e trazer o Elano justamente para fazer o caminho do Helder, né? O Elano pega o Sub-17, vai treinando sob a tutela do Helder, né? E assim sucessivamente. O Helder, quando ele tiver a possibilidade de ser técnico de futebol principal, e se ele tiver a vontade também, porque às vezes o cara prefere não ser técnico de time principal, o Elano ser o cara que herde o Sub-20, e assim os dois trabalhando em conjunto. Eu acho que esse é o caminho ideal, né? Trabalhando em unidade, com Sub-15, Sub-13, Sub-11 e assim sucessivamente, né? Tem uma escadinha dos treinadores. Eu acho que trabalhar um técnico dentro do que você quer pro futuro do seu clube também é importante. A gente vê muito isso acontecendo no futebol europeu, né? Nem sempre os clubes usam os técnicos que são da base para serem técnicos do time principal, mas a gente já viu acontecer no Real Madrid. O Zidane foi técnico do time principal depois de ser técnico na base. A gente já viu no Barcelona isso acontecer também. Guardiola, né, Tito Villanova, acho que o Luiz Henrique também foram técnicos da base e assumiram o principal do Barcelona também, né, dentro da filosofia do tic-tac, que era implementada ali no Barcelona desde de La Masia. Então eu acho que o Santos pode ter esse caminho também, cara. Você pode formar treinador também. E eu acho que isso é interessante, né? E eu acho que o Santos, aí, cara, já viajando nas ideias aqui, mas eu acho que o Santos pode muito bem implementar a filosofia do Lula, cara, lá dos anos 50 e 60. Pega aquela filosofia, adapta pra realidade, traz pra modernidade e bota dentro do Santos pra trabalhar desde o Sub-11, sob essa tutela, sobre essa visão de futebol, sobre usar o futebol, arte do Santos dos anos 60, óbvio, dentro da modernidade atual, numa filosofia de trabalho. Como é que o Lula fazia? Qual era a metodologia dele? A gente esqueceu o nosso principal treinador da história. A gente tem que valorizar a história do Lula, cara. Entende? Quase ninguém fala do cara. O cara é multicampeão pelo Santos. O cara é bicampeão do mundo, bicampeão de Libertadores, pentacampeão brasileiro. E quase ninguém fala do cara. Ele precisa ser resgatado de alguma maneira. Entende? Então, assim, aqui já é muito mais na viagem das ideias, mas eu acho que isso precisa ser implementado dentro do Santos. É uma valorização do que foi escrito. A gente valoriza o seu Zito, valoriza o Pelé, valoriza os ex-atletas que são ídolos eternos, como o seu Pepe, o Lima, que infelizmente faleceu, o Mengalva, esses caras todos, né? Manuel Maria, etc. A gente tem que valorizar esses atletas, mas tem que valorizar os grandes treinadores também. Principalmente o Lula, que é hipercampeão pelo Santos, cara. E tenho certeza que muita gente, torcedor, não sabe quem foi o Lula. Né? Então eu acho que isso é importante para a nossa história também, tá? Isso aqui eu acho que é uma filosofia que tem que ser implementada desde a categoria de base mais baixa possível, desde o futsal, tá certo? É isso, quero saber sua opinião, tá bom? Diz aí nos comentários, faz o cocô, curta, comente, compartilha, é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo aqui no Vem Pro Peixão, tamo junto, até a próxima e valeu!